Olá, bom dia. Josué capítulo 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuítas, essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Eclon, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Eclon. Falta conquistar a terra de Avim, no sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos gibealitas e, na direção do leste, todo o Líbano, desde Balgade, ao pé do Monte Hermon, até a subida de Ramate. Finalmente, faltam todos os sidônios, que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como eu mandei antes. Portanto, reparta essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras que ficavam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale até Dibom, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esblom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os macatitas moravam, e também todo o Monte Hermon, e toda a região de Bassã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo, mas os jesuritas e os macatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. A propriedade dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba, e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esblom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefate, Kiriataim, Sibma e Zeret-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades do Seom, o rei dos amorreus que reinou em Esblom. Moisés havia derrotado o reino de Seom e os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Hur e Reba. Todos esses viviam nessas terras e reinavam dominados por Seom. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste da divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Essas foram as cidades e os povoados dados às famílias da tribo de Ruben para serem propriedades dela. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas, até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam desde Esbom até Ramá-Mispa e Betonim, de Manaim, até a divisa de Lor-Debar. No Vale do Jordão, incluíam as cidades de Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Seom, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galiléia no norte. Essas foram as cidades e povoados dados à família da tribo de Gade, para serem propriedades dela. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim, e incluíam toda a região de Bassã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair em Bassã. Incluíam metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bassã. Essas terras foram dadas às famílias da metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim, Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão, mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.